Eu queria voltar um pouquinho na questão do financiamento, embaixador, e pedir para o senhor explicar um pouco melhor para a gente. Há uma disputa, portanto, por recursos, por dinheiro para financiar o que se chama de transição energética, essa mudança de uma economia baseada em combustíveis fósseis, poluentes, para uma economia aí, centrada em energia verde, energia não poluente. Né? E aí o senhor mencionou a questão dos países em desenvolvimento, há uma disputa aí com as nações ricas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente essa disputa que acontece e desenhasse um pouco isso no mapa global também. Como que está dividido isso? Pois é, porque você sabe que a Convenção do Clima, quando foi assinada no Rio de Janeiro, tinha um elemento muito marcante de você dividir o mundo, na verdade, em 3 categorias de países. Como tinha acabado de acontecer a queda do comunismo, né, a partir de 89, a Convenção de 92... Então, criou-se um documento no qual você tem 3 categorias de países. Você tem países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países em transição, que eram os países comunistas. Mas, na realidade, com o tempo, você acabou tendo uma divisão entre 2, países em desenvolvimento e países em transição. Países em desenvolvimento e países envolvidos. Então, essa divisão, desde o início, faz com que o mundo desenvolvido tente negociar em bloco, o mundo de desenvolvimento tenta negociar em bloco e, obviamente, uns pedindo para que ter recursos financeiros e o outro pedindo para que os países em desenvolvimento façam mais, sem necessariamente dar o recurso financeiro. Então, muitos observadores, quando olham para essas negociações, veem que essa divisão muito clara atrapalha ou dificulta muito o consenso que é necessário, porque no final, como eu te disse, tudo tem que ser aprovado por consenso nessas negociações. Então, essa divisão que a gente chamaria de norte-sul é muito forte e ela é baseada num princípio da Convenção do Clima, que é as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, todos os países reconhecem que tem responsabilidades com relação à mudança do clima, mas ela é diferenciada principalmente pela responsabilidade histórica dos países ricos. Então, os países ricos estão emitindo desde o século XVIII, desde o começo da Revolução Industrial. Emitindo poluentes, gases poluentes. Pois é, tem uma diferença entre poluição e emissão, né? Porque a poluição é uma coisa muito mais visível, e as emissões são mais ou menos invisíveis e é o que afeta a mudança do clima. Mas, em geral, elas estão juntas. Aliás, muitos países resolvem a poluição, mas não resolvem as emissões. Mas isso é uma outra discussão. Mas, então, com essa divisão entre países envolvidos e em desenvolvimento, você está sempre nessa disputa durante as reuniões. E o que acontece? É que essas responsabilidades diferenciadas foram muito questionadas por países envolvidos, porque essas listas foram feitas em 92. E eles alegam que vários dos países que estão entre os países em desenvolvimento já são países médios avançados e que também deveriam ter mais obrigações. Isso é uma das maiores discussões nos últimos anos. Quais países, por exemplo? Não, você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, a China, alguns botam até o Brasil, Singapura, são países que estão dentro da lista dos países em desenvolvimento. Mas o que acontece é que se essa reclamação viesse dos países ricos, que tivessem cumprido com as suas obrigações e tivessem pedido para outros se juntarem, seria uma coisa que você poderia até dizer, tá. Mas a verdade é que os países ricos não cumpriram com as suas obrigações, mas agora querem que os países médios e grandes em desenvolvimento quase que se substituam a eles nessas obrigações. E isso daí é que realmente o mundo em desenvolvimento, obviamente, não aceita. Então, essa disputa é muito profunda e, às vezes, muitas pessoas, quando observam as negociações, ficam exasperadas, porque não entendem muito bem essa dinâmica. Mas a realidade é que, apesar dessa disputa, digamos, que está assegurada pelo documento de base, a gente tem conseguido atingir vários consensos, né?
Agora, a questão financeira, muito claramente, a Convenção do Clima coloca que são os países ricos que devem transferir dinheiro para os países em desenvolvimento. Agora, essa ideia também no início vinha do fato que se achava que os valores não seriam tão grandes. Agora, quando se vê que você tem que mudar a economia inteira dos países, isso mostra que você não vai conseguir corrigir a mudança do clima apenas com fundos para clima, que é uma coisa extremamente importante para os países de menor desenvolvimento relativo, e não pode se resolver apenas com doações ou concessões de países envolvidos. Então, você tem que envolver muito mais o setor privado, você tem que envolver muito mais o setor financeiro e os investimentos de um modo geral. E eu acho que essa é a direção que o financiamento tem que tomar, e é essa direção que pode permitir que a gente encontre resultados para os valores imensos que são necessários. Porque você viu que agora está se falando em 1,3 trilhão de dólares. Por ano, é isso? Por ano, a partir de 2035. Para financiar essa mudança climática, essa transição energética no mundo todo. Exatamente, para financiar a transição.